Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos bons estudos. O nosso estudo hoje será sobre o artigo 158 do Código Penal, extorsão, que diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer ou tolerar que faça ou deixar de fazer alguma coisa. A pena é de reclusão, no seu conceito primário é extorsão, no conceito secundário a pena é de 4 anos a 10 anos e multa. Nós vamos entender aqui que a extorsão, em muito, ela vai se assemelhar com o crime do roubo, Tais delitos apresentam diversos pontos em comuns, tanto o roubo como a extorsão. São crimes contra o patrimônio, de ação penal pública incondicionada, pluriofensivos, praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa. As penas nas modalidades fundamentais são as mesmas, 4 a 10 anos e multa, revelando a previsão legislativa de igual gravidade para as duas infrações penais. Ambos os crimes, quando praticados com emprego de violência, admite as figuras qualificadas pela lesão corporal pela lesão corporal grave ou também pela morte. Em regra, são crimes hediondos, salvos quando qualificados pelo resultado morte. São crimes de competência do juízo comum e não do tribunal do júri, ainda que na forma qualificada o resultado morte seja dolosamente produzido. Mas nada obstante tantas as semelhanças, é evidente que o roubo e extorsão são crimes distintos. Possuem as suas características próprias que os diferenciam com precisão. Se assim não fosse, existiria razão para o legislador ter criado dois crimes diversos em artigos separados e com nomes que não se confundem. Tais características inerentes à extorsão. A objetividade jurídica, a extorsão é crime pluriofensivo, a lei penal ela tutela o patrimônio, o delito será previsto entre os crimes contra o patrimônio, mas não se ouvida da integridade física e da liberdade individual, uma vez que para executá-lo o sujeito se vale de grave ameaça ou de violência à pessoa. É preciso destacar que o patrimônio, como bem jurídico protegido pelo artigo 158 do Código Penal, há de ser compreendido em sentido mais amplo do que a propriedade e a posse, ao contrário do que se dá no furto e no roubo. Dessa forma qualquer que seja a vantagem patrimonial obtida ou procurada pelo agente em detrimento da vítima, estará caracterizado um dos requisitos da extorsão. De fato, é patrimônio no contexto do crime em apreço, para o titular aqui, um mal maior do que o prejuízo patrimonial correspondente à vantagem exigida pelo cessionário. São exemplos de tais bens os interesses, a honra, a tranquilidade pessoal, familiar e o crédito comercial. A maioria da doutrina não consideramos correto classificar a extorsão como um crime complexo. Crime complexo é o que resulta da fusão de dois ou mais crimes, exemplos, roubo, latrocínio, extorsão mediante sequestro. A extorsão nada mais é do que uma espécie do gênero constrangimento ilegal do artigo 146, o núcleo do tipo é constranger, exatamente como no constrangimento ilegal. Trata-se, portanto, de um constrangimento ilegal com a finalidade específica aqui nesse contexto, O objeto material é a pessoa física contra quem se dirige esse constrangimento praticado mediante violência ou grave ameaça. O núcleo do tipo é constranger, que significa retirar de alguém a sua liberdade de autodeterminação em razão do emprego de violência à pessoa ou grave ameaça. Anote-se, porém, senhores, que a extorsão, ao contrário do roubo, não pode ser praticada mediante violência imprópria por ausência de previsão legal nesse sentido.
No artigo 157, caput, do Código Penal, qual seja, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, são meios de execução da extorsão, portanto, somente a violência à pessoa e a grave ameaça, destinatários à pessoa titular do patrimônio que pretende lesar, bem como outra pessoa a ela vinculada por questões de parentesco. Exemplo, filhos, netos, irmãos e outros. Ou afinidades, exemplos, amigos, namorada ou outros. A violência à pessoa ou essa grave ameaça são utilizadas para constranger alguém a fazer, tolerar ou deixar de fazer alguma coisa de modo a proporcionar ao extensionário ou à terceira pessoa. O agente, ele é a terceira pessoa aqui, uma indevida vantagem econômica. O agente, ele cria para a vítima um estado de coação para que ele faça, para que tolere que se faça também ou deixe de fazer alguma coisa. A expressão alguma coisa, ela tem um significado genérico de qualquer fato dotado de relevância jurídica. Uma das mais frequentes formas de extorsão é a praticada mediante ameaça de revelação de fatos escandalosos ou difamatórios, para coagir ou ameaçando a comprar o silêncio do ameaçador. É a chamada chantagem francesa, do blackmail dos ingleses. Em qualquer das hipóteses, o sujeito ele busca uma indevida vantagem econômica em seu benefício ou de terceiros. A palavra indevida, isto é, contrária ao direito, a vantagem é devida, legítima, verdadeira ou supostamente, o crime será exercício arbitrário das próprias razões, descrito lá no artigo 345 do Código Penal. Além disso, não basta ser indevida essa vantagem, é necessário que seja ainda econômica. Não se tratando de vantagem econômica, afasta-se o crime definido no artigo 158 do Código Penal. Exemplificadamente, há o constrangimento ilegal e não a extorsão, nesse contexto. Finalmente, não é imprescindível que a indevida vantagem econômica seja exigida explicitamente ou de forma imperativa, basta que a sua concessão seja enunciada à vítima de um modo possível à assimilação, nesse contexto para que se configure. Quanto à distinção entre extorsão e roubo, a inadmissibilidade de continuidade delitiva, ao longo do tempo, foram várias as formas perseguidas pela doutrina para diferenciar tais delitos. Na Itália, Francesco Carrara, ele sustentava que no roubo o proveito patrimonial do agente era simultâneo ao prometido à vítima pelo emprego da violência à pessoa à grave ameaça. Na extorsão, por outro lado, o mal é a indevida vantagem econômica, são futuros, em suas palavras. No sentido jurídico moderno, as características especiais da extorsão resultam do intervalo do tempo que quem deve transcorrer, por breve que seja aí nesse sentido. Entre a ameaça de um dano e a execução, entre a ameaça de dano e o fato de se apoderar desse objeto aí até então. Para que haja o roubo, é preciso que o ladrão ele tenha dito: ou me dá isto ou te mato, ou que tenha feito obrigatória a entrega mediante força física. Por sua vez, para que haja extorsão, é preciso que o ladrão ele tenha dito: se não me der isto, eu te matarei ou queimarei tua casa. Ou algo semelhante, ou que tenha dito: ou promete-me entregar o que te digo ou te mato. No Brasil, Nelson Hungria lutava para a adoção de um critério mais simples. Na extorsão, diversamente do roubo, é a própria vítima que é coagida a se despojar em favor do agente, nesse contexto do que nós estamos dizendo aqui. Já a proposta de Nelson Hungria é, na prática, inócua. Imaginemos um exemplo aí. A, empunhando uma arma de fogo, ameaça de morte. B, determina que se ele se deite ao solo, exigindo ali, em seguida, a entrega da sua carteira. Questiona-se: há alguma diferença para fins de tipicidade?
se a carteira for entregue pela vítima ou se o agente a retirar do seu bolso? É claro que não. Em ambas as situações, o ladrão aqui, ele tinha meios, a situação à sua disposição, independentemente da colaboração da vítima para alcançar o bem jurídico almejado. Mas qual é, então, a diferença entre o roubo e a extorsão? É simples, é simples. No roubo, o núcleo do tipo é subtrair, ao passo que na extorsão, a ação nuclear é constranger. E daí desponta uma relevante consequência. Se o bem for subtraído, o crime será sempre de roubo, mas se a própria vítima entrega ao agente, o delito poderá ser de roubo ou de extorsão. Estará caracterizado o crime de extorsão quando, para obtenção da vantagem indevida, da indevida vantagem econômica pelo agente, for imprescindível a colaboração da vítima. No roubo, por seu turno, a atuação do ofendido é dispensável. Na extorsão, a vítima ela possui a opção de entregar ou não o bem, de modo que a sua colaboração é fundamental para que o agente alcançar a indevida vantagem econômica. Note-se que na extorsão, a vantagem almejada pode ser contemporânea ao constrangimento. Exemplo, a vítima é abordada por criminosos armados num terminal de autoatendimento de uma agência bancária, mas se não fornecer a sua senha, o agente jamais conseguirá sacar o numerário depositado em sua conta corrente. Ou posterior a ele. Exemplo, um falso sequestro, um presidiário telefona para o pai de família e determina o depósito, aqui isso é muito comum, no dia seguinte, de determinada quantia em uma conta bancária, sob a ameaça de matar o seu filho que estaria no cativeiro. Nesse caso, a vítima também tem a opção de entregar e realizar ou não o comportamento exigido pelo extorsionário. Há, finalmente, uma sensível e discutível diferença entre o roubo e extorsão. Nesta, a lei não a restringiu as seguintes, as coisas móveis, ao contrário do que a fez aqui. Em verdade, a expressão indevida vantagem econômica possibilita um maior raio de incidência aqui, atingindo, inclusive, os bens imóveis. É firme o entendimento do Tribunal Superior de Justiça, no sentido da impossibilidade do reconhecimento da continuidade limitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, pois são infrações penais de espécies diferentes que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos. A distinção entre extorsão e estelionato: a extorsão na situação em que o ofendido é constrangido a entregar algo ao criminoso apresenta um ponto em comum com o estelionato, artigo 171, pois nesse delito é também a vítima que entrega o bem ao agente. No estelionato, contudo, a vítima efetivamente ela deseja entregar a coisa, pois ela foi mediante artifício ardil ou outro meio fraudulento, induzida ou mantida por erro pelo golpista. Na extorsão, por sua vez, a vítima se livra da parcela do seu patrimônio contra a sua vontade, pois o faz em decorrência da violência ou da grave ameaça contra ela dirigida, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O dolo de obtenção de vantagem mediante a indução ou manutenção da vítima em erro deve ser essencial. No intento aqui lesivo, deve existir com o início da execução. Se no caso concreto o sujeito empregar fraude e violência à pessoa ou grave ameaça a ele, será imputado o crime de extorsão, pois além de se tratar aí de infração penal mais grave, a entrega do bem pela vítima se deu contra a sua vontade em face do constrangimento a ela endereçado. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. Quanto à extorsão e concussão, distinção, o artigo 316 do Código Penal, trata-se do crime de concussão, que é exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela a vantagem indevida. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.
Em face da reação legal, muitos denominam o crime de concussão de extorsão praticada por funcionário público. A extorsão é crime contra o patrimônio, nesse contexto, né? Nós já vimos. A concussão consiste em crime praticado por funcionário público contra a administração geral. Na concussão, o funcionário público ele faz a exigência de vantagem devida, aproveitando-se ali do temor provocado pelo exercício da função. Não há, portanto, emprego de violência à pessoa ou grave ameaça pelos meios de execução e de extorsão. Exemplo, o policial militar ele exige do dono de um bar o pagamento mensal de propina sob pena de vistoriar com afinco o estabelecimento comercial até encontrar droga ali guardadas. Mas se o funcionário público, em vez de aproveitar a intimidação proporcionada pelo cargo, porque ele ocupa, fizer a exigência de vantagem devida mediante grave ameaça ou violência à pessoa, haverá a extorsão. Outro exemplo, um policial militar em operação de trânsito determina a parada de um automóvel. Após examinar os documentos do seu condutor, ele saca o seu revólver e aponta na direção do motorista, exigindo ali que este digite o código de retirada do aparelho de toca CD instalado no painel para dele se apoderar. Resumidamente, duas situações podem ocorrer. Concussão, o agente é funcionário público e, sem utilizar de violência à pessoa ou grave ameaça, ele exige essa vantagem devida em razão da função. E extorsão, o funcionário público, para obter uma indevida vantagem econômica, emprega violência à pessoa ou a grave ameaça contra a vítima. Entendimento lá do Supremo Tribunal Federal, não basta ser o agente funcionário público, né, e haver ali apregoado essa condição com intuito intimidadora à vítima, para converter em concussão. O crime de extorsão, quando obtida a vantagem por meio de constrangimento exercido mediante grave ameaça, conclui-se, pois, que não se pode falar que a concussão é toda a extorsão praticada por funcionário público, como visto o funcionário público, ele dependendo do meio de execução utilizada para obter essa vantagem, essa indevida vantagem econômica, ele pode cometer a extorsão ou a concussão. Veja-se, porém, que se o agente ele fingisse ser funcionário público sem ostentar esta condição, o crime sempre será de extorsão. Quanto ao sujeito passivo, a extorsão é crime pluriofensivo, pois ataca mais de um bem jurídico, nesse contexto, a saber, o patrimônio, a integridade física, se cometido com a violência à pessoa ou à liberdade individual, quando praticado com grave ameaça. O sujeito pode ser a pessoa atingida pela violência ou grave ameaça, também a pessoa que faz ou deixar de fazer ou tolera e faz algo, faça algo aí nesse contexto, e também a pessoa que suporta o prejuízo patrimonial. O elemento subjetivo é o dolo, não se admite a modalidade culposa, exige-se ainda, além do dolo, um especial fim de agir, o elemento subjetivo específico, representado pela expressão com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica. A finalidade específica que diferencia a extorsão de outros crimes, tais como o constrangimento ilegal e o estupro. O núcleo do tipo também é constranger. A consumação, a extorsão é crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado, é o que se extrai da súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça, que o crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem indevida. A extorsão é crime formal instantâneo, consuma-se no momento em que a vítima, depois de sofrer a violência ou a grave ameaça, ela realiza o comportamento desejado pelo criminoso. Os elementos constitutivos aqui do crime não incluem o dano patrimonial. Se este ocorrer, configura esse um mero exaurimento aqui. No momento em que o extorsionário efetuar o saque do numerário depositado em sua conta corrente, não será possível a prisão em flagrante, pois o crime já se consumou há muito tempo. Frise-se, porém, que em algumas situações a ação ou a omissão da vítima
já lhe acarreta um prejuízo patrimonial e, por corolário, indevida vantagem econômica para o extorsionário. Tratando-se aqui de crime formal, a superveniência do resultado naturalístico é possível, mas prescindível para fins de consumação. Quanto à tentativa, ela é possível, não obstante o seu aspecto formal. A extorsão é, em regra, um crime plurissubsistente. A conduta pode ser fracionada em diversos atos, razão pela qual a sua execução pode ser impedida por circunstâncias alheias à vontade do agente. É possível individualizar, portanto, 3 estágios distintos no intercrimes da extorsão. A tentativa de extorsão depende da idoneidade do meio de execução empregado pelo agente para constranger a vítima, de modo a forçá-lo a efetuar esse comportamento por ele desejado. O que decide aqui para o reconhecimento da tentativa, em qualquer caso, é a idoneidade do meio coativo empregado e diz-se idôneo, a priori, o meio executivo da extorsão quando seja capaz de intimidar o homo médio aqui, esse homem comum, nesse contexto. A ação, ela é penal, ela é ação penal pública incondicionada em todas as modalidades da extorsão. E aí uma coisa que vocês viram que não admite a forma culposa, né, em nenhuma delas. Causas de aumento do artigo 158, parágrafo 1º. Em seu artigo 158, elencam 2 causas de aumento de pena e não qualificadoras no montante de 1/3 até a metade, se o crime foi cometido com 2 ou mais pessoas. E o crime cometido ainda com emprego de arma. Incide na terceira e derradeira fase da dosimetria da pena, privativa de liberdade, né, se da extorsão circunstanciada, né, cuidando-se aí da extorsão circunstanciada, agravada ou majorada, e não da extorsão qualificada. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, a extorsão ela pode ser executada por 2 ou mais pessoas, mas se for cometida por 2 ou mais pessoas, a pena será obrigatoriamente aumentada. É indispensável, desta forma, que todos os envolvidos na empreitada criminosa realizem os atos executórios da extorsão mediante a autorização de violência ou de grave ameaça. A lei impõe aqui a coautoria, não se contentando com uma simples participação. Exemplificadamente, não incide a majorante no caso em que uma pessoa constrange a vítima no interior de uma agência bancária, enquanto o seu comparsa a aguarda para a fuga com o dinheiro levantado. Se o crime é cometido por emprego de arma, a pena que, né, nós vamos verificar que o aumento de pena ele justifica, né, se justifica que nesse contexto, né, um maior risco à integridade física, à vida do ofendido e de outras pessoas, essa facilitação na execução do crime, uma vez que o emprego de arma acarreta um maior temor à vítima, reduzindo ou eliminando a sua possibilidade de defesa. O dispositivo legal ele reporta-se ao emprego de arma, não exige que se trate obrigatoriamente de arma de fogo. A arma no direito penal pode ser própria ou imprópria, e a incidência da causa do aumento do artigo 157, parágrafo 2º. Arma própria, exemplos, revólveres, pistolas, espingardas e etc. Arma imprópria é objeto, instrumento criado com uma finalidade diversa. Exemplo, chaves de fenda, facas, tacos de beisebol, tesouras, machados e aí por diante. A arma branca ela pode ser própria, exemplo, punhal, ou imprópria, faca de cozinha, e também importa na exasperação da pena no crime de roubo. É imprescindível o emprego de arma. A redação é clara, exige o emprego de arma nesse contexto. Nas hipóteses do porte simulacro de arma de fogo, né, a arma não existe, o aumento de pena ele é vedado. O agente ele não empregou nenhuma arma, exemplo, A aborda B, e durante todo o tempo com uma das mãos dentro de uma jaqueta, dando a falsa impressão de que ele porta uma arma. Serviu apenas para a configuração a essa grave ameaça exigida pelo artigo 157-K. O crime de roubo simples, afastando o furto
o porte de simulado de arma, né, não pode também servir no mesmo contexto fático para implicar o aumento da pena. Se o roubo é cometido em concurso de agentes e somente um deles se vale da arma. E aí a causa de aumento de pena, contida no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, se estende a todos os envolvidos nessa empreitada criminosa, coautores ou partidos. O artigo 29, caput do Código Penal, ele feliciou-se no campo do concurso de pessoas, a teoria unitária, a teoria monista, e há um só crime para todos os agentes, para um deles o crime é de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo para todos os demais. Já estamos chegando ao final dessa primeira etapa, do primeiro artigo nosso aí, do 158, né, que fala, e depois nós falaremos a extorsão cometida por da restrição da liberdade da vítima, parágrafo 3º, no segundo bloco. Nesse terceiro bloco, ainda falando, nesse primeiro bloco, perdão, a extorsão qualificada do artigo 158, parágrafo 2º, né, o nosso último tema aqui. Segundo a redação, aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Vê-se que há duas modalidades de extorsão qualificada, com resultado lesão corporal grave e com o resultado morte. Ambos somente se caracterizam quando essa extorsão ela é praticada mediante violência, não se podendo, pois, falar em extorsão qualificada quando cometida com grave ameaça. A extorsão qualificada pela morte, consumada e tentada, é crime hediondo, está prevista no artigo 1º, inciso 3 da Lei 8.072, /90. No mais, ficam mantidas todas as considerações lançadas acerca do roubo qualificado, inclusive no que diz respeito à inaplicabilidade do artigo 9º da Lei 8.072 em face da revogação do artigo 224 do Código Penal pela Lei 12.015 de 2019. Tá certo? Chegamos ao final desse bloco, passaremos para o segundo bloco, falando da extorsão, né, mediante a restrição da liberdade da vítima e a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Tá certo? Até lá!